Olá, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Consolares, uma produção do Centro Espírita O Consolador, aqui de João Pessoa, na Paraíba. Nosso programa, ele acontece quinzenalmente, às quartas-feiras, pontualmente às 8 horas da noite. Então, convido todos a nos assistir, a curtir o nosso vídeo, a acompanhar também. Colocamos, né, que o nosso objetivo é exatamente trazer temáticas da doutrina espírita, bem como do movimento espírita, com questões do nosso dia a dia. Então, são coisas que nós devemos pensar sobre. Então, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, divulga os nossos vídeos, os nossos canais e esteja conosco nesse grande evento, né, em relação à doutrina espírita. Então, aproveitando o ensejo, já convido vocês também a ir lá no nosso site, no Consolador JPA, bem como no nosso YouTube, que é por onde a gente está aqui agora. E nós também temos as nossas redes sociais, que são o Instagram e o nosso Facebook. Então, vai lá, deixa o like, compartilha, se inscreve, segue a gente, que sempre tem conteúdo novo, tem conteúdo edificante para fazer com que nós direcionamos a nossa caminhada, tá certo? Para hoje, nós temos um tema muito bom, muito importante, o autoconhecimento. E para falar sobre o autoconhecimento, a gente vai receber aqui o nosso amigo Wilton Luz, trabalhador espírita, membro do Centro Espírita O Consolador e do Grupo Consolador Darizo Galvão. Seja muito bem-vindo, Wilton. Boa noite, é um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, muito obrigado, boa noite a todos. E gostaria imensamente de agradecer o convite, de estarmos aqui para conversar um pouco sobre o autoconhecimento. Um tema tão importante e que muitas vezes é deixado de lado e a gente não dá o devido grau de importância. Então, que a gente possa instigar a todos os ouvintes para pegar umas dicas iniciais e também buscar algo mais, buscar mais conhecimento em relação ao autoconhecimento. Maravilhoso. Então a gente vai dar início, né? Já que já temos boa noite para o nosso convidado. Desejo também novamente uma excelente noite para todos nós. E para começar a nossa conversa, preparei aqui uma pergunta para a gente começar a pensar um pouquinho sobre esse autoconhecimento, né? E aí vem aquela célebre frase que foi colocada como um sábio das antiguidades, né? Muita gente coloca que foi Tales de Mileto, que disse assim: conhece-te a ti mesmo, né? E que com essa frase a gente tenta entender, né, que revela a questão dessa importância do autoconhecimento, né? Então, assim, a minha pergunta é como proceder para que a gente consiga esse desenvolvimento, né, dessa questão, atingir esse autoconhecimento. Ok. Olha, a gente vai buscar lá atrás, lá no oráculo de Delfos, o oráculo que era destinado ao deus Apolo, já se pensava nisso. Nesse oráculo era o local que se reuniam os sábios, os estudiosos, as pessoas que estavam atrás de melhorar, de buscar conhecimento. E na frente desse oráculo tinha esta famosa frase: conhece-te a ti mesmo. Sócrates, um filósofo também bem da antiguidade, também já pensava, estudava, refletia sobre o autoconhecimento. E a gente vê como o mundo evolui materialmente. Se você pegar como era a vida há 5 séculos antes de Cristo e como é a vida material agora, a gente já evoluiu bastante, mas muito, muito mesmo. Mas será que a gente evoluiu também moralmente? Então, questões que eram colocadas há 5 séculos antes de Cristo ainda é tão atual. E por que
que é tão atual? É porque a gente consegue se desenvolver materialmente, mas a, a, a evolução espiritual, a evolução moral, ela não acompanha. Então, por isso que o autoconhecimento vem desde aquela época e a gente tem que buscar esse autoconhecimento no dia a dia, porque é muito importante a gente se conhecer. Eu vou fazer algumas colocações para a gente refletir. Quem de nós já se pegou fazendo, tomando algumas atitudes que jamais imaginava que faria? Então, a gente vê, por exemplo, uma briga de trânsito. Às vezes a pessoa tranquila, lúcida, uma pessoa de bem, uma pessoa do bem, e por causa de uma fechada no trânsito, por causa de um ato de irresponsabilidade do outro motorista, a pessoa joga para fora aquela fera que existe dentro dele, e ali sai uma briga, sai uma confusão, às vezes até uma morte. Então, para que é importante a gente se autoconhecer? Para a gente saber domar as más tendências que nós temos. A gente tem que saber, ter um diagnóstico, a gente buscando esse autoconhecimento, a gente vai saber aonde a gente tem problemas, o que a gente precisa fazer para melhorar e praticar essas mudanças. Porque a gente sabe que a mudança ela não é de um dia para o outro. Mas se a gente começar a fazer as mudanças aos pouquinhos, daqui a pouco a gente vai ser uma pessoa bem melhor. E o importante é a gente parar para refletir, porque quando a gente tem um diagnóstico do problema, fica mais fácil para a gente entender, analisar e chegar a uma resposta. Porque se a gente não chegar nesse diagnóstico, a gente não vai ter como resolver. Então, por isso que é importante a gente praticar todos os dias esse autoconhecimento. Então, Wilton, como você colocou, essa questão da gente se policiar, né, nas nossas ações, né, a gente pensar um pouquinho como eu estou reagindo com o meu próximo, né? E assim, quando fala de autoconhecimento, eu penso logo na questão da reforma íntima, né? Porque perpassa essa questão da gente também modificar essas ações que não são tão boas, né? Que não são, eu não posso nem falar de agradáveis, mas que são corretas com o nosso próximo, né? Com certeza. Ó, o autoconhecimento e a reforma íntima, eles andam juntos. Então, o ideal é a gente se conhecer para a gente poder fazer a reforma íntima. E às vezes a gente acha que se conhece, mas eu vou trazer um ensinamento de Joana de Ângeles, que ela diz que nossa mente, ela compara a nossa mente como um iceberg. Então, aquela parte que aparece ali do iceberg, aquela parte visível, que é uma parte pequena em relação ao todo, ela seria a mente consciente. E toda aquela parte que está submersa na água seria o inconsciente. Então, nós temos no nosso inconsciente muitas coisas guardadas que nós não temos conhecimento. Às vezes, coisas da infância, coisas da adolescência e muitas coisas de outras vidas que nós tivemos. Então, a gente vai ter determinados procedimentos, algumas coisas que a gente acha que tem um domínio e não tem. Eu vou dar um exemplo para a gente ver. Às vezes uma pessoa é muito corajosa e na hora de uma situação difícil, numa situação estressante, aquela pessoa cola as placas e não consegue fazer nada. E às vezes uma pessoa que é tida como mais pacata, mais medrosa,
numa hora do estresse, numa hora que foge da normalidade, aquela pessoa se transforma e age de maneira que a gente jamais esperaria. Então, por isso que a gente tem que buscar nos conhecer. E uma dica também para a gente fazer esse autoconhecimento está lá na pergunta do Livro dos Espíritos, da pergunta 919, que é colocada assim: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E aí a resposta diz assim: um sábio da antiguidade já vô-lo disse. E aí traz: conhece-te a ti mesmo. E aí, logo continuando essa pergunta, tem um item A que ele pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Que aí você como que a gente vai fazer para conseguir esse autoconhecimento? E aí traz o ensinamento de Santo Agostinho, que ele nos diz para cada dia a gente tirar alguns minutos do nosso dia e fazer uma reflexão de como foi o nosso dia. Que a gente possa analisar item por item, sem paixão, sem nos defender, achando que estamos certo ou errado, mas analisando tudo com uma tranquilidade. E vemos se a gente fez algo contra a lei de Deus, se a gente fez algo contra o próximo e se a gente fez algo contra nós mesmos. E a gente sabe que a gente vai encontrar muitas falhas, muitos erros, muitas dificuldades. Mas aí que está a chave, está o segredo. É a gente plotar essas dificuldades que nós temos e começar a trabalhar essas dificuldades. Porque se a gente trabalhar essas dificuldades, a gente vai aos poucos melhorando, a gente vai mudando a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir. E aí vai na reforma íntima. A gente vai buscar, através dessa mudança de comportamento, a gente automaticamente vai fazendo a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. Então, Wilton, então a chave, assim, o segredinho, né, na verdade, que nem é tanto segredo assim, é a gente tirar esse tempinho, né, nessa vida tão corrida que a gente tem, de tantos afazeres, né, de parar para pensar no que estamos fazendo, né, como a gente está fazendo e ter consciência dessa questão que somos espíritos em evolução, né, em processo evolutivo. Então, estamos nesse progresso individual, não é isso? Sim. E o super importante é quando a gente conseguir tirar esse tempo para avaliar o nosso dia, e com certeza a gente vai encontrar dificuldades, vai encontrar defeitos, vai encontrar coisas que a gente fez errado, é a gente não se martirizar. Tem um livro, Reforma Íntima Sem Martírio. Eu recomendo a todos que puderem ler. É um livro muito bom. O mais importante de você fazer a reforma íntima é sem sofrer. É fazendo uma reforma naturalmente, vendo os seus pontos fracos, onde você pode melhorar, onde você pode crescer, onde você pode ser melhor. Aqueles pontos que você já está bom, beleza, continue, se possível, melhore mais ainda. Mas aqueles pontos que a gente ainda tem dificuldade, que a gente possa trabalhar. Eu vou dar um exemplo por exemplo, a gente tem uma dificuldade. Tem uma pessoa que tem uma tendência à bebida, por exemplo. Se aquela pessoa sabe que tem uma tendência para beber e aquela pessoa já chegou à conclusão que não quer beber, então, se ele for para um ambiente que tenha bebida,
a probabilidade dele beber vai ser grande. Então, se essa pessoa já chegou à conclusão que essa bebida ou droga, ou seja lá o que for, não é bom para ele, nesse autoconhecimento, nessa análise que ele faz diariamente, ele já vai chegar, opa, eu não posso ir nesse determinado local, que esse local vai ser uma tentação para mim. E às vezes eu não estou preparado ainda para enfrentar aquela dificuldade. Então, é melhor eu não ir do que eu ir e cair no erro novamente. Então, que a gente possa, em primeiro lugar, tirar um tempinho. A gente reclama muito que não tem tempo, mas o tempo a gente faz. O tempo, o que a gente é importante na vida da gente, a gente consegue um tempo para fazer. Então a gente reclama que não tem tempo, mas a gente consegue ficar na televisão, a gente consegue ver filme, ver série, ver WhatsApp, ver Facebook, mas para uma coisa que vai trazer uma melhora para nós, um crescimento, a gente às vezes diz que não tem tempo. Então, por isso que é importante. E não precisa de muito tempo. Tire 5 minutos, 10 minutos e analise o que aconteceu no seu dia, principalmente aqueles fatos mais marcantes. Como você agiu naquela situação. E depois reflita, eu poderia ter agido melhor? Será que eu fiz o correto? Será que eu posso mudar e fazer diferente? A gente sabe que a gente não pode voltar atrás e corrigir o que já passou, mas aquilo pode servir de experiência para que amanhã ou futuramente eu passe pela mesma situação e não cometa o mesmo erro, ou que eu possa agir de forma diferente. Então a gente sabe que aqui é um eterno aprendizado. Nós não estamos aqui nesse planeta Terra só para comer, beber, dormir, assistir televisão. A gente está aqui para buscar ser melhor. A gente está aqui para crescer e para evoluir. Maravilhoso, Wilton, assim, agradecer imensamente as suas palavras e que nós possamos, né, fazer essa reflexão nos nossos dias, né, ao final desse dia, tirar esses 10 minutinhos, que é como coloca o Santo Agostinho, como você mesmo disse, né, é uma coisa que é tão simples e que vai fazer uma diferença tão grande em nossas vidas. Agradeço imensamente a tua participação e já deixo assim o convite para todo o pessoal que está nos assistindo, que possa estar conosco aqui acompanhando esses ensinamentos, essas palavras que vêm aqui nos dar esse consolo, nos dar essa força e esse ânimo para seguir na nossa caminhada. Muito obrigada, Hilton. Eu que agradeço, deixo o meu fraterno abraço a todos e gostaria só para dar a última dica que a gente pode fazer no dia a dia. É uma dica que eu aprendi na yoga, que diz que a mente controla o corpo, mas a respiração controla a mente. Então, em todas as situações difíceis do dia a dia, que a gente possa, antes de agir, lembrar de respirar. Respirar profundo e lentamente, que as soluções das problemáticas que surgirem, a gente vai resolver da melhor forma possível. Então, antes de agir, de tomar uma atitude, de responder, de dar uma resposta, vamos lembrar da respiração, respirar fundo e lentamente. Então, meu abraço fraterno a todos, que Deus nos ilumine. Amém. Graças a Deus. Gente, eu também quero agradecer a vocês que nos assistiram, nos acompanharam nesse dia. Convidamos para o nosso próximo programa e para essa novidade maravilhosa que estamos voltando com as nossas palestras públicas presenciais aos domingos, lá no Consolador, às 5 horas da tarde. E juntamente com o retorno da palestra, a gente também está com o retorno da evangelização da infância e da juventude. Vamos continuar seguindo os protocolos, né? O uso de máscara é obrigatório, a higienização das mãos, e estamos muito felizes esperando por vocês no próximo domingo, dia 20, quando a gente retorna com a nossa palestra, tá certo?
Então, uma boa noite a todos, fiquem todos muito bem e que tenham uma excelente semana. Até mais.